O Sr. Natesa, líder da Corte de Justiça numa cidade do sul da Índia e brahmane ortodoxo, perguntou: os deuses Isvara ou Vishnu e as suas regiões sagradas Kailasa ou Vaikunta são reais? Tão reais quanto você nesse corpo. Eles possuem uma existência fenomênica, como o meu corpo? Ou são ficções como o chifre de uma lebre? Eles existem. Se é assim, eles devem estar em algum lugar. Onde eles estão? As pessoas que os viram dizem que eles existem em algum lugar. Então nós devemos aceitar sua declaração. Onde eles existem? Em você? Então é apenas uma ideia, aquilo que eu posso criar e controlar? Tudo é assim. Mas eu posso criar ficções puras, por exemplo, o chifre da lebre, ou apenas verdades parciais, por exemplo, a miragem. Mas existem fatos, independentemente da minha imaginação. Os deuses Isvara ou Vishnu existem assim? Sim. Eles estão sujeitos ao pralaya, ou dissolução cósmica? Por quê? O homem, tornando-se consciente do ser, transcende a dissolução cósmica e torna-se mukta, liberto em vida. Por que não Deus, que é infinitamente mais sábio e mais capaz? Os devas e os demônios existem de forma semelhante? Sim. Como devemos conceber a consciência suprema? Como aquilo que é. Ela deve ser pensada como autorrefugente? Ela transcende a luz e a escuridão. Um indivíduo vê ambas. O ser ilumina o indivíduo para ver a luz e a escuridão. A consciência suprema deve ser percebida como: eu não sou o corpo, nem um agente, nem um desfrutador? Por que esses pensamentos? Nós pensamos agora que somos homens? Por não pensarmos assim, nós deixamos de ser homens? Deve-se perceber, então, pelo texto das Escrituras, que diz: não há diferenças aqui? Por que mesmo isso? Se pensarmos, eu sou o real, isso bastará? Todos os pensamentos são inconsistentes com a realização. O estado correto é excluir os pensamentos sobre nós mesmos e todos os outros pensamentos. O pensamento é uma coisa e a realização é bem outra. Não é necessário, ou pelo menos vantajoso, tornar o corpo invisível no progresso espiritual? Por que você pensa nisso? Você é o corpo? Não. Mas a espiritualidade avançada deve efetuar uma mudança no corpo. Não é assim? Qual mudança você deseja no corpo? E por quê? A invisibilidade não é evidência de sabedoria avançada? Nesse caso, todos aqueles que falaram, que escreveram e que passaram suas vidas sendo vistos pelos outros devem ser considerados ignorantes. Mas os sábios Vasista e Valmiki possuíam tais poderes? Pode ter sido o destino deles desenvolver esses poderes, juntamente com sua sabedoria. Por que você almejaria o que não é essencial, mas que pode vir a ser um obstáculo para a sabedoria? O sábio, o Inani, se sente oprimido por seu corpo ser visível? Não. O hipnotizador pode tornar-se invisível de repente. Ele é, portanto, um sábio? Não. Visibilidade e invisibilidade referem-se a um observador. Quem é esse observador? Resolva isso primeiro. Outros assuntos não são importantes. Os Vedas contêm relatos conflitantes de cosmogonia. Em certa passagem, dizem que o éter é a primeira criação. Em outra passagem, é a energia vital, o prana. Outra diz ser outra coisa. Em outro relato, é a água, e assim por diante. Como essas contradições devem ser reconciliadas? Isso não prejudica a credibilidade dos Vedas? Diferentes videntes viram diferentes aspectos das verdades em momentos diferentes, cada um enfatizando uma visão.
Por que você se preocupa com as suas declarações contraditórias? O objetivo essencial dos Vedas é nos ensinar a natureza do imperecível Atma e nos mostrar que somos aquilo. Eu estou satisfeito com essa parte. Então trate todo o resto como argumentos auxiliares, ou como exposições por causa dos ignorantes que procuram rastrear a gênese das coisas e assuntos. Eu sou um pecador e não realizo sacrifícios religiosos. Eu terei renascimentos dolorosos por esse motivo? Por favor, salve-me. Por que você diz que é um pecador? A sua confiança em Deus é suficiente para salvar você dos renascimentos. Lance toda a carga sobre ele. Na escritura Tiruvashagam é dito o seguinte: embora eu seja pior do que um cachorro, você bondosamente se encarregou de me proteger. Essa ilusão de nascimento e morte é mantida por você. Além disso, eu sou a pessoa a examinar e julgar? Eu sou o Senhor aqui? Ó Deus, é para você me rodar através de corpos, por nascimentos e mortes, ou me manter fixo aos seus próprios pés. Portanto, tenha fé, e isso o salvará. Senhor, eu tenho fé e ainda enfrento dificuldades. Fraqueza e vertigem me afligem depois de praticar a concentração. O controle da respiração ou pranayama, quando corretamente executado, deve aumentar a força de alguém. Eu tenho meu trabalho e ainda quero estar em perpétuo dhyana. Eles entrarão em conflito um com o outro? Não haverá conflito. À medida que pratica os dois e desenvolve seus poderes, você poderá se dedicar a ambos. Você começará a considerar o trabalho como um sonho. O Bhagavad Gita diz: aquilo que é a noite de todos os seres, para o homem disciplinado é a hora de vigília. Quando os outros seres estão acordados, é noite para o sábio que vê. Em outra ocasião, um visitante perguntou: o que posso fazer para obter libertação, moksha? Aprenda o que é libertação. Eu devo fazer adoração, upasana para isso? Adoração é para controle mental e concentração. Eu devo fazer adoração de ídolos? Há algum mal nisso? Enquanto você pensa que você é o corpo, não há mal. Como superar o ciclo de nascimentos e mortes? Aprenda o que isso significa. Eu não devo deixar minha esposa e família? Como eles o prejudicam? Primeiro descubra quem você é. Não se deve abandonar esposa, riqueza, casa? Aprenda primeiro o que é samsara. Tudo isso é samsara? Não há homens vivendo entre eles e obtendo realização? Quais são as etapas do treinamento prático para isso? Depende das qualificações e da natureza do buscador. Eu estou fazendo adoração de ídolos. Continue com isso. Isso leva à concentração mental. Foque no único ponto. Tudo dará certo. As pessoas pensam que a liberdade está em algum lugar longínquo e deve ser procurada. Elas estão erradas. Moksha é apenas conhecer o ser dentro de você. Concentre-se e você irá alcançá-lo. A sua mente é o ciclo de nascimentos e mortes. É samsara. A minha mente é muito instável. O que devo fazer? Fixe a sua atenção em alguma coisa e tente mantê-la. Tudo ficará bem. Eu acho difícil a concentração. Continue praticando. A sua concentração será tão fácil quanto respirar. Esse será o ápice de suas conquistas. A abstinência e o alimento puro não são úteis? Sim, tudo isso é bom. Então, Ramana Maharshi se concentra e olha silenciosamente para o vazio, e assim dá um exemplo ao questionador. Eu não preciso do yoga? O que ele é, senão o meio de concentração? Para ajudar a concentração, não é bom ter alguns auxílios? Há vários auxílios, como a regulação da respiração.
Não é possível obter uma visão de Deus? Sim, você vê isso e aquilo. Por que não ver Deus? Mas você deve saber o que Deus é. Todos estão vendo Deus sempre, mas eles não sabem disso. Você descobre o que é Deus. As pessoas veem, mas não veem, porque elas não conhecem Deus. Eu não devo continuar com a repetição de mantras, por exemplo, o nome de Krishna ou Rama, enquanto eu adoro imagens? A repetição mental de mantras é muito bom. Isso ajuda a meditação. A mente se identifica com a repetição. E então você consegue saber o que a adoração, puja, realmente é. A perda da própria individualidade naquilo que é adorado. Paramatma, ou alma universal, é sempre diferente de nós? Essa é a crença comum, mas está errada. Pense nela como não diferente de você. E então você obterá a identidade do ser com Deus. A doutrina Advaita não é se tornar um só com Deus? Onde há o se tornar, o pensador é o real o tempo todo. Ele finalmente percebe o fato. Às vezes esquecemos nossas identidades, como no sono e nos sonhos, mas Deus é consciência perpétua. Não é necessária a orientação do mestre, além do culto aos ídolos? Como você começou sem conselhos? A partir de livros sagrados. Sim, alguém lhe fala de Deus ou o próprio Bhagavan lhe fala. Nesse caso, o próprio Deus é seu mestre. O que importa quem o mestre é? Nós realmente somos um com o mestre ou Bhagavan. O mestre é Deus. Descobre-se isso no final. Não há diferença entre o guru humano e guru Deus. Se tivermos feito ações virtuosas, a realização não nos deixará. Eu espero. Você colherá seu destino dessa maneira. Um mestre sábio não será um grande auxílio em apontar o caminho? Sim, se você continuar trabalhando com a luz disponível, você encontrará seu mestre, porque ele mesmo estará procurando você. Existe alguma diferença entre autorrendição e o caminho do yoga dos videntes? Gnana Marga e Bhakti Marga são a mesma coisa. A autoentrega leva à realização, assim como a investigação. A autoentrega completa significa que você não tem mais o pensamento eu. Então todas as suas predisposições são removidas e você é livre. Você não deve continuar como uma entidade separada no fim de nenhum dos dois processos. Nós não vamos para o céu como resultado de nossas ações? Isso é tão verdadeiro quanto a existência atual. Mas se investigarmos quem somos e descobrirmos o ser, qual é a necessidade de pensar no céu? Eu não devo tentar escapar do renascimento? Sim, descubra quem nasceu e quem tem o transtorno da existência agora. Quando está dormindo, você pensa nos renascimentos ou mesmo na existência atual? Então descubra de onde surge o problema atual e aí também está a solução. Você descobrirá que não há nascimento, nem dificuldade ou infelicidade presente. Tudo é aquilo, tudo bem-aventurança. Nós somos de fato livres do renascimento. E por que se atormentar com a miséria do renascimento? Outro visitante perguntou: os santos Chaitanya e Ramakrishna choraram diante de Deus e alcançaram sucesso. Esse não é o caminho a seguir? Sim, havia uma força poderosa instigando-os através de todas aquelas experiências. Confie naquele poder imenso para levá-lo ao seu objetivo. As lágrimas são muitas vezes consideradas um sinal de fraqueza. Essas grandes pessoas certamente não eram fracas. Essas manifestações são apenas sinais passageiros da grande corrente que os leva adiante. Nós devemos olhar para o fim alcançado. .
Pode-se fazer este corpo físico desaparecer no nada? Por que essa pergunta? Você não consegue descobrir se você é o corpo? Nós podemos nos tornar invisíveis, como os yogis Vasista ou Visvamitra? Esses são apenas assuntos físicos. Esse é o objetivo essencial do nosso interesse? Você não é o ser? Por que se preocupar com outros assuntos? Tire a essência. Rejeite outras teorias eruditas como inúteis. Os que pensam que o desaparecimento físico tem valor na liberdade estão enganados. Nada assim é necessário. Você não é o corpo. O que importa se ele desaparece de uma forma ou de outra? Não há grande mérito nesses fenômenos. Em que consiste a superioridade ou a inferioridade? Só a realização do real importa. A perda do eu é o fato principal e não a perda do corpo. A identidade do ser com o corpo é a verdadeira escravidão. Desista da noção falsa e perceba intuitivamente o real. Só isso importa. Se você derrete um ornamento de ouro antes de testá-lo como ouro, o que importa como ele é derretido? Inteiro ou em partes? Ou de que forma o ornamento era? Você está interessado somente no ouro. O homem morto não vê seu corpo. É o sobrevivente que pensa sobre a maneira de se separar do corpo. Os realizados não têm morte, com ou sem o corpo. O homem realizado é igualmente consciente e não vê diferença. Para ele, um estado não é superior ao outro. Para um estranho também, o destino do corpo de um liberto não precisa ter nenhum interesse. Cuide dos seus assuntos, realize o ser. Após a realização, haverá tempo para pensar em qual forma de morte é preferível para você. É a falsa identidade do ser com o corpo que causa a ideia de preferência. Você é o corpo? Você estava ciente dele quando você estava profundamente adormecido ontem à noite? Não. O que existe agora e que incomoda você? É o eu. Livre-se dele e seja feliz. O Espírito Supremo é real. O mundo é ilusão. Essa é a frase comum de Shankaracharya, porém, outros dizem, o mundo é realidade. Qual é verdadeiro? Ambas as afirmações são verdadeiras. Elas se referem a diferentes fases de desenvolvimento e são faladas a partir de diferentes pontos de vista. O aspirante começa com a definição de que aquilo que é real existe sempre. Então ele elimina o mundo irreal porque é mutável. Ele não pode ser real. Isso não. O buscador, enfim, alcança o ser e lá encontra unidade como a nota predominante. Então, o que foi originalmente rejeitado como sendo irreal é considerado uma parte da unidade. Sendo absorvido na realidade, o mundo também é real. Só há existência na autorrealização e nada além de existência. Além disso, a realidade é usada em um sentido diferente e é aplicada vagamente por alguns pensadores relativamente a objetos. Dizem que a realidade refletida admite os seguintes graus. O primeiro é a vida cotidiana. Por exemplo, essa cadeira é vista por mim e é real. O segundo é a ilusão. Por exemplo, alguém vê uma serpente, mas ali existe apenas uma corda enrolada. A aparência é real para o homem que pensa assim. Esses fenômenos aparecem em um ponto no tempo e sob certas circunstâncias. O terceiro grau é a realidade. É aquilo que permanece sempre o mesmo, sem mudança. Se a palavra realidade for usada no sentido mais amplo, pode-se dizer que o mundo tem os graus da vida cotidiana e da ilusão. Alguns, entretanto, negam até a realidade da vida e a consideram apenas como projeção da mente. Segundo eles, ela é apenas uma ilusão também. A morte chegou. O que significa ela?
O que estará morrendo? Este corpo morre. E imediatamente dramatizei a ocorrência da morte. Deitei-me com os membros distendidos, como se o rigor mortis já houvesse tomado